Olá, paz em Cristo Jesus, paz do Senhor para você que está aí do outro lado. E hoje mais uma mensagem, Café com Cristo Jesus, para você aí que está me ouvindo. Desde já eu te peço, se você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E aí, se gostou, dê uma curtida lá, porque a sua interação me fortalece para nós estarmos fazendo novos projetos em nome de Jesus. Novos projetos podem vir até nós, chegar aos nossos ouvidos, quando nós interagirmos, irmãos, quando nós nos comunicamos. Estamos aqui para nós buscarmos conhecimento. A Bíblia nos fala que o povo padece por falta de conhecimento. Então nós estamos aqui para nós conhecermos a Bíblia. Estou aqui com a minha Bíblia. Nós conhecermos a Bíblia de uma maneira especial, de uma maneira mais profunda. Não simplesmente uma Bíblia aberta sobre o móvel, empoeirando ali. Não uma Bíblia que fica lá na gaveta e só lembramos dela o dia que nós vamos para o culto, mas uma Bíblia que vai estar dentro de nós como forma de verdade. Esse é o projeto. Que a Bíblia esteja aqui dentro de mim e esteja aí dentro de você, em nome de Jesus. E hoje, o texto de hoje, que nós vamos trabalhar hoje, irmãos, qual a importância de nós conhecermos Jesus Cristo? Qual que é a importância de nós conhecermos Jesus Cristo? E por que eu tenho batido nessa tecla? Por que eu tenho falado muito sobre Jesus, sobre conhecer Jesus? Porque Jesus tem que ser o centro das nossas vontades. Jesus tem que ser o centro das religiões. Jesus tem que ser a pedra fundamental da nossa caminhada. Então nós temos que conhecermos Jesus de uma maneira especial, de uma maneira mais profunda. E quando nós o conhecemos, nós não somos enganados. Quando nós o conhecemos, nós queremos estar sempre perto dele. Quando nós o conhecemos, nós não abandonaremos ele mais, porque ele vai fazer parte de nós. Essa é a importância de nós conhecermos Jesus. E quando nós conhecemos, ele traz para nós a transformação de vida. Talvez eu estou falando com pessoas aí que são religiosas. Talvez estou falando com pessoas aí que já mudou até de igrejas, de religiões, mas ainda não se encontrou, ainda está perdida em meio à caminhada. O que traz para nós transformação de vida, irmãos, não é a bandeira religiosa, mas Cristo Jesus. Então, o primeiro versículo que nós vamos estar lendo é lá em 2 Coríntios 5, 16 e 17. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Se você tiver aí de posse a tua Bíblia, toma a sua Bíblia pelas mãos. Vamos junto meditarmos sobre o texto. Vamos junto trazer esse aprendizado para nós, nesse café com Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, nós vamos ler o 16 até o 17, em nome de Jesus. Nos fala assim, ó: por isso agora, nós e a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, mas agora não o conhecemos mais. Por isso, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o Cristo, irmão, que nós estamos falando aqui hoje, não é mais um Cristo carnal. O Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós queremos levar para dentro dos nossos lares, não é mais um Cristo em carne. É um Cristo espiritual. É o Cristo espiritual das nossas vidas. Então o texto fala que de modo que, se agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou de ponto de vista carnal. O que é, irmãos? Às vezes nós olhamos para uma pessoa e com os olhos físicos nós a julgamos.
Às vezes olhamos para uma pessoa com os olhos físicos, nós já condenamos pela estrutura, pela vida que aquela pessoa vive. Mas nós vamos ver as pessoas como almas preciosas de Deus. E o texto ainda fala assim, que ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, agora não o consideramos assim. E no 17 fala da seguinte forma: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que todas as coisas se fez novas. Eis que tudo se fez novo. Então, se nós estamos em Cristo, se nós conhecemos a Cristo, e se nós trazemos Cristo para fazer morada em nós não é imputado em nós os pecados antigos, os pecados que nós cometemos antes de conhecermos a Cristo. Se nós conhecemos a Cristo, nós vamos aprender que nós não precisamos de pagar nenhum preço, porque a salvação foi nos dada através da graça, foi de graça, através da graça de Cristo. A única coisa que nós precisamos para nós sermos de Cristo é termos fé. A fé, irmãos, a fé ela move montanhas. A fé de um tamanho de um grão de mostarda, ela muda uma estrutura humana. Ela muda o psicológico humano. Então nós temos que termos fé para nós alcançarmos, não mais por obras, mas sim por fé. Nós não vivemos mais sobre o tempo da lei, mas vivemos hoje sobre o tempo da graça. Pela obra serei salvo, não. O que eu faço vai pesar na balança de Deus, não. A fé que você tem, o amor que você tem em Deus, a aproximação que você tem em Deus, faz com que a sua alma seja salva. A sua alma vai ser salva a partir do momento que nós conhecemos a Deus no profundo. A sua alma vai ser salva a partir do momento que você não deixa nenhum outro ser tomar o lugar especial na sua vida, que pertence exclusivamente a Deus, irmãos. Deus tem que estar aqui em nós, para que nós tenhamos salvação das nossas almas. E para isso nós precisamos de sermos filhos. O primeiro passo que eu preciso para mim ter a salvação da minha alma, ou você ter a salvação da tua alma, é ser filho do Senhor. Aonde nós vamos estar lendo? Lá no Evangelho de João 1, e nós vamos ler o 11 e o 12. João 1, 11 e 12, que nos diz assim: veio para que era seu, para os judeus, mas os seus não o receberam. Os judeus o rejeitaram a Cristo. No 12 fala: mas a todos quantos o receberam, através da aceitação e do batismo, o que crê em seu nome, no nome de Jesus, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Só nos tornamos realmente filhos de Deus quando aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador, quando aceitamos o batismo e quando abrimos o nosso coração através do convertimento e convidamos a Cristo para morar em nós. Cristo tem que estar morando em nós, a nossa casa tem que ser a casa de Cristo, para que nós realmente ou verdadeiramente sejamos filhos do Senhor, irmãos. Então isso é sermos filhos. Isso é sermos filhos legítimos, sermos filhos verdadeiros do Senhor. Todas as igrejas, todas as religiões vai falar que ali há plano de salvação. Todas as igrejas, todas as religiões vão falar que todo mundo que está ali assentado está salvo. Mas a salvação não vem através da religião. A salvação ela vem através de Cristo. A salvação, nós só alcançamos a salvação através de Cristo Jesus. Eu pergunto, todas as religiões têm Cristo como centro? Todas as religiões têm Cristo como uma pedra fundamental daquela religião? Então é isso que eu quero que você pense agora comigo.
É isso que eu gostaria que você abrisse agora o teu leque, sua cabeça, sua mente, para você mesmo confrontar onde você está congregando, aonde você está sentado, aonde você tem participado para ouvir falar de Deus. Fala de Cristo. Cristo é o fundamento. Cristo é a pedra fundamental daquele núcleo, daquela religião, daquela caminhada, daquele lugar que você frequenta. É isso que eu quero que você abra o teu leque. Porque, irmãos, a Bíblia nos fala que Jesus está acima de tudo e Jesus está acima de todos. Jesus está acima de tudo e Jesus está acima de todos. Onde nós vamos estar lendo? João 3. Nós vamos ler o 30. Evangelho de João 3. Nós vamos ler o 30 e o 31, que nos diz assim: é preciso que ele cresça, Jesus cresça, irmãos, e que eu diminua. O 31 é um versículo muito importante que nos fala assim, ó: quem vem do alto certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala como que da terra. Veio do céu, está acima de todos. Por que a Bíblia menciona que Jesus veio do céu, irmãos? Porque ele foi concebido, ele foi gerado através do Espírito Santo. Espírito Santo visitou Maria e ali gerou Jesus. Por isso que Jesus veio do céu. A matéria de Jesus criada na terra, mas o que estava em Jesus veio do céu. O que formou Jesus, o que gerou Jesus no ventre de Maria, veio do céu. Então, ele veio do céu, ele está acima de tudo e ele está acima de todos. E se ele está acima de tudo, e se ele está acima de todo, irmãos, Jesus é o verdadeiro alimento. Por que eu quero falar sobre o verdadeiro alimento? Porque muitas pessoas, às vezes, alimentam espiritualmente várias outras coisas. Às vezes, a pessoa alimenta muitas coisas que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é simplesmente religião. É simplesmente criação humana. E quando entendemos que Jesus é o verdadeiro alimento, nós queremos sermos alimentados e alimentar em Jesus Cristo, para que nós venhamos a ter salvação das nossas almas. Então Jesus é o verdadeiro alimento. Lá no Evangelho de João também, nós vamos pegar aqui os livros de João, que ele traz para nós aqui uma bagagem intensa de conhecimento. João 6, nós vamos lermos a partir do 33, em nome de Jesus. E nós vamos ler do 33 ao 35. João 6, 33, e nós vamos ler até o 35. Que nos diz assim, ó: porque o pão de Deus é aquele que desde do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, irmãos: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Repetindo, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Você já viu pessoas que têm um vazio existencial, que nada o completa? A pessoa que está sempre abatida, a pessoa que está sempre ferida, a pessoa que está sempre à procura, porque ela nunca se preencheu, irmãos, vazio existencial, é porque ainda não encontrou verdadeiramente Cristo. Muitas das vezes ela encontrou a religião,
Muitas vezes ela encontrou ali os líderes religiosos como amigos, como instrutor dela. Encontrou a bandeira da igreja. Ela é apaixonada pela bandeira da igreja. Mas verdadeiramente ainda ela não teve uma verdadeira entrega. Ela não conheceu ainda Cristo Jesus. Porque Ele está falando conosco aqui que Ele é o pão da vida, e aquele que vai nele jamais terá fome e jamais terá sede. Então Ele mata toda a nossa fome e toda a nossa sede espiritual, irmãos. Então Jesus é o verdadeiro alimento. Jesus é o verdadeiro alimento. E se Ele é o verdadeiro alimento, irmãos, é Ele que nos dá a vida eterna. Se Jesus é o verdadeiro alimento, não existe vida eterna a não ser por Jesus. Aonde nós vamos estar lendo? Lá em João 6, nós vamos ler do 33 ao 35. Se Ele é o verdadeiro alimento, se Ele nos dá a vida eterna, nós vamos ler João 6, 47. Evangelho de João 6, 47, que nos diz assim: em verdade vos digo, que quem crê em mim, tem a vida eterna. Em verdade vos digo, que quem crê em mim, tem a vida eterna. Jesus falando para nós, irmãos. Nós só temos a vida eterna através de Cristo Jesus. Os religiosos vão te falar de outra forma, umas bandeiras de igreja vai traçar de outras maneiras, mas a Bíblia, a boca de Deus, nós estamos lendo aí o João 6, 47, pega a tua Bíblia e lê. A vida eterna, ela só vem através de Cristo. Nenhum outro ser levantado, nenhum outro ser criado pode te dar a vida eterna. Só Jesus pode te dar a vida eterna. Não existe intercessor a não ser Cristo Jesus. Qualquer outro ser levantado aí como intercessor, ele não tem o poder de te dar a vida eterna. Nós só recebemos, nós só temos o direito à vida eterna porque nós conhecemos Jesus e nos aproximamos dele e o adoramos como o único e suficiente Salvador. E colocamos Cristo, colocamos o Senhor no controle das nossas vidas. Então João 6, 47 fala que a vida eterna está em Cristo, irmãos. Então, se Jesus nos dá a vida eterna, sem Jesus, irmãos, não temos vida. Só temos vidas em Jesus. A nossa vida espiritual, a nossa salvação das nossas almas, é só através de Jesus. No Evangelho de João também 6, 53. João 6, 53. João 6, 53 nos diz assim, ó: Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do homem, e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Só temos a vida eterna se nós comermos e bebermos da carne de Cristo, irmãos. E as pessoas muitas das vezes confundem esse texto aqui com o texto da Santa Ceia, onde é distribuído ali um pedacinho de pão e um pouquinho de suco. Mas a vida eterna nós só temos em Jesus. Mas não é comendo daquele pedacinho de pão, onde fazemos a oração ali, e simbolicamente aquele pão representa o corpo, ou bebendo ali aquela taça de vinho ou de suco, onde simbolicamente aquilo, o sangue, ali simbolicamente é o sangue de Cristo. Comermos e bebermos, irmãos, é diariamente. É nós estarmos nele e ele está em nós. É nós alimentarmos espiritualmente através dele, não em outros seres que foram criados e levantados. É nós estarmos ligados nele. Comer e beber está ligado nele. Não é a Santa Ceia como algumas pessoas pensam. É estar ligado em Cristo e Cristo está ligado em você. Se eu perder uma Santa Ceia eu morro espiritualmente.
Se eu deixar de participar da Santa Ceia, eu vou morrer. Se Jesus voltar, eu perco a salvação. Não, irmãos. Nós estamos ligados espiritualmente em Cristo. É isso que representa comer e beber. Não é ali a celebração da Santa Ceia. Os judeus, eles celebram a Santa Ceia uma vez por ano. Então, se eles celebrarem aqui, até que venha outra Santa Ceia, se Jesus voltar, eles perdem a salvação. Os irmãos evangélicos têm o hábito de celebrar uma vez por mês. Então, se eu perdi uma, eu perdi a salvação. É ligação espiritual. É vivência espiritual. É conhecimento que nos leva a entendermos que nós estamos comendo e bebendo do sangue de Cristo. Guarda isso. E se Jesus é o nosso alimento espiritual, e se nós o conhecemos e queremos cada dia mais o conhecermos, e queremos que Ele more aqui, irmãos, Jesus Cristo é a verdadeira luz. Jesus é a verdadeira luz. Onde nós vamos estar lendo? No Evangelho de João também, 8, e iremos ler o 12 em nome de Jesus. O título da minha Bíblia nos fala que Jesus é a luz do mundo. João 8, 12. De novo, Jesus lhe falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é a nossa luz, irmãos. Não é a bandeira da igreja. Não é a religião. Jesus é a luz do mundo. E por que eu estou trazendo esse conhecimento aqui, irmãos? Que através desse conhecimento nós vamos abrir os nossos olhos, não seremos confundidos. Através desse conhecimento aqui não seremos comprados, irmãos, ou não seremos vendidos. Através desse conhecimento aqui, possamos conhecermos Jesus de uma forma tão profunda, que a luz dele vai estar sempre em nós. Não é qualquer palavra persuasiva, não é qualquer pessoa que vai pregar outro caminho, outra religião, que vai nos confundir ou que vai nos direcionar a outros caminhos. Porque o verdadeiro cristão, ele está firmado em Cristo Jesus, e nunca numa bandeira da igreja, e nunca em homens. Nós temos que estarmos firmados em Cristo Jesus. Então nós precisamos conhecermos Jesus, também para nós conhecermos a Deus. Se eu conheço Jesus, eu conheço a Deus. Se eu não conheço Jesus, eu não conheço a Deus. Pastor, mas eu conheço a igreja, eu conheço a religião, eu conheço a bandeira da igreja, eu conheço os pastores, eu conheço a minha liderança. Se você não conhece a Cristo, ainda você não conhece a Deus, irmãos. Onde nós vamos estar lendo? Lá no Evangelho de João 14, nós vamos ler o 6 e o 7. João 14, nós vamos ler o 6 e o 7, que nos diz assim: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por Ele, por Jesus, e não por outros seres levantados. E no 7 fala assim, ó: se vos tivesse me conhecido, conhecereis também o meu Pai, e já agora o conheceis e o tendes visto, porque Jesus é a imagem do Pai, Jesus é a representação do Pai. Jesus, humanamente, ele é Cristo, mas espiritualmente, Jesus é o Pai. O Pai estava manifestado em Jesus em carne. O Pai estava manifestado em Jesus em carne. O Espírito estava manifestando em Jesus em carne, porque Deus é Espírito, e convenhamos que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Mas Deus se fez carne, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se fez carne, Deus se fez carne através de Jesus. A matéria de Jesus é a matéria de Cristo. A matéria de Jesus é a matéria humana. Mas o que estava em Jesus era o Espírito de Deus, é o Deus em carne. Deus se fez carne através de Cristo Jesus, irmãos. Então não se deixa ser confundido. Que nós venhamos a conhecer a Cristo
para que nós venhamos também a conhecermos a Deus. Se eu conheço a Cristo, eu conheço a Deus. E se nós conhecemos a Cristo, irmãos, nós também temos que entender que todas as orações, ela tem que ser direcionada a Ele. Alguns fazem a oração e no final da oração fala assim: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Isso é falta de conhecimento, irmãos. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. A oração ela é terminada, ela é feita em nome de Cristo Jesus. É por isso que nós fazemos e não recebemos. É por isso que se torna uma oração vazia, uma oração sem sentido, uma oração flutuante. Ela vai ficar aqui rodando aqui, ó, e não vai alcançar a Deus. Porque eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orações religiosas, irmãos. A oração feita, a oração verdadeira, ela é feita em nome de Cristo Jesus. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Vamos ler no Evangelho de João 14, 14. João 14, 14. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. O nome aqui, irmãos, é Cristo. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Então tudo que nós pedimos, tudo que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. O batismo em nome de Cristo Jesus. Expulsão de demônios em nome de Cristo Jesus. Para que venha guardar a nossa casa, porque nós não estamos fazendo oração ali para a vitória, para a conquista. Nós fazendo oração ali para as batalhas espirituais. Tudo em nome de Jesus. Todas as orações dentro do mundo espiritual, ela é feito em nome de Cristo Jesus. Não em nome do poder trino. Não em nome do poder trino. E quando nós começamos a interagirmos com a Bíblia, entendermos a Bíblia, nós vamos entender que as orações, ela é feita em nome de Jesus. E se nós fazemos a oração em nome de Jesus, porque a Ele foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, irmãos, também só recebemos o Espírito Santo através do nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho o Espírito Santo. Pastor, mas eu sou cristão há muito tempo e fico variando. Pastor, eu sou cristão há muito tempo e nunca fui batizado pelo Espírito Santo. Pastor, eu nunca senti o Espírito Santo. Então tem várias formas das pessoas manifestar. Irmãos, só recebemos o Espírito Santo através de Jesus. Não adianta eu pedir para outros seres levantados. Não adianta eu pedir para a placa da igreja. Não adianta eu pedir para o meu líder espiritual, para o pastor da minha igreja, para que eu venha ser batizado com o Espírito Santo. Porque quem batiza é Jesus. É só através de Jesus que nós recebemos o Espírito Santo, irmãos. Só através de Jesus que nós recebemos o Espírito Santo. Aonde que nós vamos estar lendo? Lá também no Evangelho de João 14. E vamos ler do 25 ao 27. 14, 25 ao 27, que nos diz assim: Isso vos tenho dito, enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então, se é dele, nós temos que pedir para ele. Vou ler de novo. Isso vos tenho dito, enquanto ainda estou convosco. Jesus estava aqui na terra ainda. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os vosso coração, nem atemorize. Então, se temos uma paz, irmãos, e se temos uma vontade de estar, uma vontade de fazer, é porque nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós não sobreviveremos nesses tempos religiosos. Se você aí não tem o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir ser um verdadeiro cristão.
se você é simplesmente um simpatizante, se você é simplesmente um frequentador de igreja, se você é simplesmente uma pessoa que gosta de ir ali para ouvir os louvores, você não vai conseguir sobreviver nos tempos de hoje, irmãos. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E o tempo do fim nós temos que estar cheio de Deus para nós sobrevivermos os dias maus. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo para nós sobrevivermos os dias maus. Então é por isso que tem que estar em nós o Espírito Santo de Deus. Então que venhamos a ter o Espírito Santo de Deus, irmãos. Então, se nós queremos termos uma vida, essa vida é somente em Jesus. A vida é com Jesus e a vida é somente em Jesus. João 16, 24 nos diz assim, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebeis, para que a vossa alegria seja completa. Isso aqui é muito interessante. João 16, 24. Até agora nada pediste em meu nome, no nome de Jesus. Pedite e recebeis, para que a vossa alegria seja completa, irmãos. Jesus é a voz que nós falamos, Jesus é a voz que nós pedimos, Jesus é a voz que nós clamamos, Jesus é a voz que nós buscamos, Jesus é a voz que nós temos que ter dentro de nós, através do Espírito Santo, para nos conduzirmos e sermos verdadeiramente cristãos. Pedimos mal, porque pedimos em nome da Trindade. Pedimos mal porque pedimos em nome de outros seres levantados, mas não pedimos em nome de Jesus. Então, a partir de agora, você aí que está me ouvindo, se quer alguma coisa, se precisa de alguma coisa, é em nome de Jesus. Nós temos que pedir, porque só Jesus tem a vida para nos dar. A vida somente está em Jesus. A vida está em Jesus. E o nome de Jesus, irmãos, está acima de todos os nomes. Não existe nenhum nome, nenhum outro ser para substituir o nome de Jesus. Jesus é o centro da nossa vontade. Jesus é o centro da nossa igreja. Jesus é o centro da nossa verdade. Aí alguns falam assim, mas é cristofobia. Cristofobia para os cegos, que existe muitas outras coisas ali para levantar como idolatria. Mas os verdadeiros cristãos têm que estar ligados em Jesus, não numa placa de igreja e não em líder, nem homens. Nós estamos ligados em Cristo Jesus. Filipenses 2. Nós vamos ler do 9 ao 11 para nós terminarmos em nome de Jesus. Filipenses 2, 9 ao 11. Que nos fala assim: pelo que Deus exaltou grandemente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor, irmãos. Jesus Cristo é o nosso Deus em carne. Toda obra, tudo que nós fazemos, todas as manifestações, expulsão de demônios, orações, batismo, apresentações de crianças, casamentos, nós fazemos em nome de Cristo Jesus. A igreja tem que estar ligada em Cristo Jesus. Os irmãos da igreja, os líderes têm que estar ligados em Cristo Jesus. Não é a bandeira, não é o líder, não é o profeta, é Cristo Jesus. E somente Ele, nenhum outro ser levantado, nenhum outro ser criado tem a capacidade de substituir Cristo Jesus. Não é eu falando, mas é a Bíblia falando conosco. A palavra de Deus falando comigo, a palavra de Deus falando com você. A palavra de Deus nos revelando como nós deveremos conhecer a Cristo. A palavra de Deus nos ensinando como que nós devemos conhecermos a Cristo. A palavra de Deus trazendo para nós não só uma religião. A palavra de Deus mostrando para nós que Ele está acima da religião. A palavra de Deus mostrando para nós que nenhum outro livro de autoajuda vai substituir a boca de Deus, que é a Bíblia Sagrada.
A palavra de Deus mostrando e nos direcionando a Cristo Jesus como a pedra fundamental, como o autor da nossa existência, como líder das nossas almas, como homem e ser humanos que veio na terra e morreu por nós e se tornou o Deus salvífico das nossas almas. É a palavra de Deus manifestada em nós, irmãos, e trazendo para nós uma verdade que está escrita aqui, não para ficar na penteadeira, sobre o móvel, ali com a capa até escura, e muito menos para ficar guardado dentro dos móveis e lembrar só no dia de culto. É para ser trazida, escrita aqui na tábua dos nossos corações, e que possamos nós sermos verdadeiramente cristãos e compreendermos o que é ser cristão e compreendermos que a partir do momento que nós somos cristãos e que Cristo está acima das religiões, que Cristo está acima das igrejas e que nosso manual de fé não é livro de autoajuda, nem psicólogo cristão, o nosso manual de fé é a Bíblia Sagrada. Quero orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, coloca essa vida, essa pessoa que está ouvindo sobre as tuas mãos. Que o Espírito Santo do Senhor descanse nessa pessoa, Deus. Que eu possa abrir a mente dela, Pai, que ela possa conhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dela, Pai. E que a alma dela seja conduzida, meu Deus, ao encontro do Senhor, Pai. Para morar com o Senhor no céu. Eu entrego essa vida sobre as tuas mãos, em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família.